Já estamos de volta com a Hora Geral nesta manhã de terça-feira e vamos saber agora como que está a movimentação, o trânsito e as balsas nesta manhã de terça-feira. Vamos lá? Sistema Anchieta Imigrantes com o tráfego bom, operação 5x5, visibilidade boa na chegada ao Planalto. Trânsito lento na chegada ao Planalto. Na Cônico Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, trânsito bom e visibilidade boa. Já as balsas, neste momento, Santos Guarujá, 6 embarcações. Guarujá Bertioga, 1 embarcação. São Sebastião e Ilhabela, 3 embarcações. E o rodízio para veículos que não podem circular no Centro Expandido de São Paulo, placas finais 3 e 4. O horário é das 7 às 10, das 17 às 20 horas. E o tempo, Douglas? Como será o tempo nessa terça-feira? O tempo hoje permanece com sol entre nuvens, né? Dias agradáveis, né? Mínima de 21 e a máxima de 31 graus. Os dias que nós temos observados, né, são dias gostosos para a gente acordar cedo, colocar assim uma roupa bem leve, caminhar na beira d'água, sem celular, sem relógio, né, curtir a nossa paisagem aqui da orla. Não é gostoso? Tem gente que está pensando assim, é mesmo, né, Douglas? A gente tem a praia aqui do lado, mas a gente não acaba aproveitando. Nós temos que aproveitar sim, não podemos deixar as coisas boas da vida passar assim muito rapidamente. Bom, o nosso convidado de hoje é um amigo, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes. Você vai observar que ele, além de médico, é uma pessoa que explica muito bem e é uma figura agradabilíssima. Doutor André Perdicares. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Douglas, bom dia. Falei demais, o senhor ou não? Olha, faltou o protetor solar. Mas tudo bem. Doutor André Perdicares, ele é médico oncologista. Também eu tenho a oportunidade de falar que é uma figura muito respeitada na classe médica e também na sociedade, aqui em todo o nosso estado. E eu fiz questão de convidá-lo porque hoje é o Dia de Combate ao Câncer. Dia Mundial. O Dia Mundial de Combate ao Câncer. E quando a gente fala de câncer, o que vem à cabeça? É câncer de mama. O tipo de câncer, ou câncer, vamos supor, da pele, que está sendo muito comentado. Mas existe uma infinidade de doenças que são acometidas através do câncer. E que muitas vezes, doutor, nós esperamos dias pontuais como o dia de hoje, para que a população possa ficar, às vezes, até abismada com um tipo de câncer que está surgindo ou que tem um grande número de pessoas que são acometidas por câncer, mas que não ganham o espaço na mídia, por exemplo. E essa oportunidade de o senhor tentar informar os nossos telespectadores. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. E eu queria apenas colocar e parabenizar vocês pela lembrança, porque a informação, tanto quanto um bom remédio, ela deve ser vinculada com bastante critério e bastante cuidado. Sim. Existe um problema bastante sério quanto à informação. A informação se transformar em conhecimento e conhecimento em atitudes. Eu acho que o câncer, ele passa por momentos hoje em que existe um verdadeiro intervalo entre o que está acontecendo nos laboratórios, nas grandes pesquisas, com o outro sistema de ponta, ou seja, o indivíduo que precisa receber a informação, ser diagnosticado e não ter realmente o medo dos mitos que em torno da doença. Eu acho que o câncer hoje, ela é um grande, vamos dizer assim, um grande contingente de doenças. São mais de 200 doenças. Nossa. 200 tipos de tumores que estão ligados por uma intervenção comum, que é a reprodução anormal de células. Existem, claro, os tumores mais comuns, certo? Que é, no caso do homem, o câncer de próstata, na mulher, o câncer de mama, depois o câncer de colo e reto, o câncer de pulmão, o câncer de boca. Existem alguns tumores que eles já estão bem, vamos dizer assim, estabelecidos como os tumores de mais incidência.
Para o Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, que é um órgão oficial do Ministério da Saúde, diz que a estimativa para 2014 seriam 576 mil novos casos. Está subestimado. Na verdade, o Brasil não tem um contingente grande de captação dessa informação. São apenas 23 registros em base populacional e 282 registros em base hospitalar, mais os atestados de óbito, que também têm informações muitas vezes truncadas. Tudo isso faz um contingente, vamos dizer assim, um número, vamos dizer assim, de captação de informações insuficientes para o grande mosaico que é o Brasil. Agora, doutor, o senhor deu um número aí que eu fiquei preocupado, ou seja, 200 tipos de câncer. 200 tipos de doenças à semelhança. Exato, ou seja, e isso, lógico, leva a uma grande preocupação da população. Nós, o Brasil, ele não está preparado para esse grande número de pessoas que tenham essa doença. Nosso sistema de saúde, aí eu colocaria o Ministério da Saúde como principal órgão de saúde no país, ele desenvolve campanhas no sentido de, no mínimo, levar a informação para que a população saiba viver mais, chegar a uma longevidade com qualidade de vida, por exemplo? Não é por coincidência que o Dia Mundial de Combate ao Câncer, ele é seguido do dia, ele segue o dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde. Sim. Na verdade, você falou uma coisa que é super interessante, quer dizer, como a pessoa vai estabelecer um contato com a informação? Ela devia ser desde o primário. Nós fizemos um projeto, inclusive, tem um projeto da Sociedade Brasileira de Cancerologia, que é o Crescer Bem, e acabamos de fazer um projeto lá em Barretos, que é Crianças como Parceiras. As crianças são informadas sobre o estilo de vida. Aliás, o câncer é uma doença, para o adulto pelo menos, é uma doença chamada doença ambiental. Está relacionado com hábitos, estilo de vida e desrespeito ao meio ambiente. Então, 90% do câncer do adulto está relacionado exatamente com essas alterações produzidas por falta de exercícios, uma alimentação inadequada, fumo. 30% de todos os tumores estão relacionados com fumo. Não é só o câncer de pulmão? Não. Vários tipos, câncer de boca, câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer de colo de útero, câncer de mama, certo? Quer dizer, é uma série, um cigarro tem 4.700 substâncias, químicas. 60 cancerígenas. Um cigarro. Na ponta de um cigarro tem a temperatura de destilação da hulha, petróleo, ou seja, hidrocarbonetos aromáticos, que penetram em todas, o câncer de bexiga. Você fica sem urinar durante 6, 7 horas à noite e aquele depósito de metabólitos do cigarro se deposita. Agora, faz uma pessoa se convencer fundamentalmente que... parar de fumar. Parar de fumar. É um problema sério. Então, eu vejo que todos esses programas, muitas vezes, esbarram exatamente na incapacidade, muitas vezes, da pessoa fazer uma cultura de antecipação. Ou seja, o que está acontecendo hoje, qual é a repercussão do amanhã? Ou seja, não existe essa preocupação desse investimento à saúde. Na saúde. Né? Sendo que é o maior bem que eu tenho. A minha saúde é o maior bem que eu tenho. Quer dizer, o que adianta eu ter uma conta num banco se eu estou doente, se eu não aproveito a vida, se eu aproveitar da vida? Dizem que duas coisas são certas na vida, o nascimento e a morte. Vamos aproveitar o intervalo. Mas de uma forma, mas o ser humano, muitas vezes, ele não leva essa informação. Doutor André, uma outra discussão nesse sentido, e esse tema eu julgo importante, até pela hora que o nosso programa está sendo apresentado, que as pessoas despertam, acordam, elas estão um pouco mais tranquilas, estão se preparando para o corre-corre do dia a dia. Muitas vezes eu ouço, não li nenhuma pesquisa nesse sentido, que o câncer ele tem um fator direto como responsável, que é o emocional. Isso procede ou não só o emocional? Olha, os nossos linfócitos, eles dialogam com os nossos neurônios, ou seja, a mente e corpo têm um conjunto
interrelacional muito importante. Não é no advento do câncer, ou seja, a minha depressão excessiva, a minha ansiedade, né, ela intensa, ela pode produzir alguma alteração celular. Mas tem muito a ver na evolução do tumor. Ou seja, uma vez o tumor estabelecido, por exemplo, nós tivemos muitos casos de câncer de mama, por exemplo, muitas vezes controlado. Uma mulher com câncer de mama controlado, ou seja, e de repente ela sofre um grande impacto emocional, perda de algum parente, algum marido, filhos, etc. O tumor que estava controlado de repente dispara. Por quê? Porque o sistema imunológico, são vários tipos de proteção que nós temos, né? No nosso, vamos dizer, no nosso código genético e dentro da nossa célula. Se alguma coisa está acontecendo de errado numa divisão, o pior, vamos dizer assim, o pior momento muitas vezes biológico que nós temos é uma divisão celular. Quando ocorre uma divisão celular, que são separados os pares de informação, de cromossomas que nós recebemos dos nossos pais, muitas vezes existem erros em decifrar isso e a célula sai anormal. O que tem o organismo? O organismo reconhece o nosso DNA, o nosso código genético, reconhece esse erro e se autocorrige muitas vezes. Quando ele não se autocorrige, quando a mutação é muito grande, o sistema tem uma espécie que a gente chama de gatilho de morte celular programada. Tá, como que ele vai... Ele mata aquela célula. Isso que eu ia falar. Ele mata aquela célula. Mas se isto não acontecer, a coisa progride. Se essa célula não conseguir, não for corrigida, não for ou eliminada, É. a coisa progride. E aí que está o nosso sistema imunológico. Como ele reconhece bactérias, vírus, ele também pode reconhecer células anormais e as combate. E esse sistema imunológico, desculpa interrompê-lo, significa a pessoa sadia, a pessoa que está bem de saúde, bem alimentada, faz uma atividade física, ela tem um bom sistema imunológico? Esse perfil que você está traçando é o perfil ideal. Mas durante o dia a dia nosso, nós recebemos vários embates. É só sair de casa que a gente entra num trânsito, entra num ônibus... Tem uma discussão, chega tarde, não toma um café, tem uma conta para pagar. O estresse do dia a dia altera o sistema imunológico. Tanto é que você estressado, você fica mais suscetível a se gripar. Concordo. Certo? Ou seja, a entrar em contato com qualquer coisa. E a mesma coisa, a evolução. Então, a gente sempre diz, olha, em paralelo ao seu tratamento específico contra o câncer, que está tratando do seu corpo, a gente também tem que tratar da nossa alma e tem que tratar da nossa mente. Para que esse conjunto funcione em direção à cura, ou pelo menos o controle. Agora, doutor André, eu sei que não é a sua especialidade, o senhor é um médico oncologista, mas o que nos preocupa, e acredito que a maioria dos telespectadores, pelas notícias, é um grande número de pessoas que morrem de infarto e com pouca idade. Nós temos aí duas pessoas, uma conhecida aqui na nossa região, o nosso amigo Paulinho, o saudoso Paulinho da Brasil, que faleceu aos 62 anos. Tem o José Wilker, agora, 66 anos, um infarto. Ou seja, para lembrar, né? Ou seja, o infarto também é um tipo de causa da morte de pessoas precocemente ligadas a esse dia a dia que nós levamos. Porque nós tivemos uma coisa, não é só também a forma com que as nossas artérias estão muitas vezes inundadas com cálcio ou com colesterol. É também a capacidade que elas têm de se contrair, muitas vezes face a uma contingência assim, de estresse, etc, etc. Eu acho que a vida que a gente está levando hoje, o planeta é hostil. Esse planeta é hostil, a gente oxida, é um planeta muito cheio de oxigênio, a gente oxida todo dia. Nossa alimentação tem que ser na base de antioxidantes. Por quê? Porque todo dia nós estamos em contato com substâncias que alteram o nosso sistema. Aí a gente vai ter que falar da medicina ortomolecular. Isso, aí a gente vai entrar numa série de considerações a respeito de como viver bem, certo? De como o indivíduo pode, ao longo dessa jornada que nós temos no planeta, atravessá-la de forma mais adequada possível. Será que a gente consegue?
Será que a minha professora primária, que muito preocupada com a minha tabuada das 9, ela estava preocupada em me dizer assim, olha, ame o outro, ame a você, some, certo, na sua vida uma série de boas informações. Eu não preciso ser um grande religioso, mas eu posso ser espiritual. Eu posso dizer assim, olha, a minha vida, ela depende da sua e a sua depende da minha. Certo? Você é meu irmão, nós respiramos o mesmo ar. Como que a gente consegue fazer isso? Ah, mas é uma ideologia isso. Mas de onde que vem isso? Em algum momento da nossa vida precisa ser introduzidas informações capazes de fazer com que a gente tenha uma melhora nesse dia a dia nosso. E, doutor André Perdicares, nós temos aí no século XXI, o século da informação. E mesmo assim, a maior dificuldade, no meu entendimento, não sei se o senhor comunga da mesma ideia, é a dificuldade que as pessoas têm em aproveitar essa informação e colocá-las em prática. Então, eu acho que você colocou aí um ponto em que, será que a gente está traduzindo bem? Será que a gente está fazendo uma boa leitura das coisas? Às vezes eu falo para os meus alunos, olha, por favor, pessoal, como que você vai fazer a sua medicina? Comece a trabalhar a medicina na primeira pessoa do singular. Veja você. E depois comece a ver os outros. Então, nesse contingente de informações, nós temos a guerra nas estrelas dos laboratórios, as novas medicações, certo? Pesquisa, os sistemas funcionando, mas tem aquele momento crucial para que você tenha a possibilidade de começar, dentro de grupos de risco, a fazer os exames preventivos. A saber que depois dos 50 anos, você já começa a estar numa faixa de risco, não pelos hábitos, mas pela sua própria idade. Porque foi um grande período, um longo período de tempo que você entrou em contato com substâncias que você nem percebe. Às vezes eu falo também para os meus alunos, olha, vocês estão tão preocupados em como a gente adoece. Comecem a ficar mais preocupados em como você está vivo da manhã que você acordou até agora. Ou como você dormiu. Como o teu organismo combate toda hora, diuturnamente, todos os fatores de agressão a você. O câncer é apenas a ponta de um iceberg. Ele vem na contingência de problemas espirituais, de problemas mentais, de problemas biológicos, de problemas sociais. A doença é a ponta de um iceberg. Agora, doutor André, sobre esse seu relato, um relato que acredito que hoje nós estejamos apenas dando uma atenção maior a ele, né? Eu chego a uma conclusão. Todos nós um dia, segundo o seu relato, e não é um relato que cabe só ao doutor André, todos nós um dia vamos ter câncer. Não é um pessimismo. Todos nós hoje estamos produzindo células anormais. Graças a Deus. O sistema nosso biológico consegue reconhecer, muitas vezes a tempo, e na maior parte das vezes a tempo, que essas células estão anormais. E elas são deixadas de lado. Nós estamos com a possibilidade, ao longo da nossa vida, reproduzirmos estadios de células muito agressivas. Células que no passado havia necessidade dessa agressividade. Para que elas, imagine o planeta no início do fenômeno vida. Essas células, essas informações agressivas estão dentro de nós. Só que não estão mais sendo necessárias. Eu não estou precisando ter grandes dentes, pelos, etc, etc. Ao longo que foi mudando os fatores geográficos do planeta, foram também mudando a vida. E isso foi começando a incorporar dentro do meu sistema de informações genéticas. Então, eu tenho dentro do meu código genético, código de barra, que eu tenho uma série de informações que não estão sendo mais necessárias agora. Mas, de repente, quando eu fumo, por exemplo, eu reproduzo uma atmosfera agressiva. E essa atmosfera agressiva pode despertar alguma célula dentro de mim. E essa célula conseguir sobreviver, porque ela é extremamente agressiva. Nós somos um produto de células totalmente inteligentes. Quem está falando com vocês aqui é uma molécula. Por quê?
Porque Mas é mesmo. É que a gente não para... A gente não para refletir e pensar. A respeito disso, refletir a respeito do conjunto de informações diárias que nós temos dentro de nós. Agora, doutor André, também tem um outro aspecto, o grande número de remédios que as pessoas hoje em dia tomam, consomem. E lógico que não consomem porque de querem. Automedicação. Automedicação e muitos hipocondríacos, né? É verdade. Por quê? Por causa do dia a dia, a vida estressante. Eu queria chamar a atenção, dentro dessa oportunidade, que eu acho que, muito obrigado por isso, falar um pouco sobre os riscos que nós temos ao longo da nossa vida. Certo? Por exemplo, um câncer de mama, vamos falar um câncer de mama, ele tem pródromos que a gente muitas vezes poderia perceber se a mulher se ativesse, que ela pode estar dentro de um grupo de risco. Por exemplo, não amamentar, ter a sua menarquia precoce, ou seja, primeira menstruação muito cedo, certo? Ter a sua menopausa tardia, certo? Ter o primeiro filho de forma tardia, ter tido câncer na família, ser tabagista, certo? Não fazer exercício, obesidade. Então, não que uma dessas coisas vai causar o tumor, mas o conjunto delas. Eu estou dentro de um grupo de risco. Então, a partir de um determinado momento, olha, minha mãe teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama. Então, eu tenho um grande número de informações que podem me levar ao desenvolvimento. Para que você tenha uma ideia, quando uma mulher consegue palpar um tumor... Através de um autoexame? Através de um autoexame, que ela vai ser mais tardio. O autoexame serve para a mulher lembrar, olha, eu tenho mamas, e elas podem me gerar problemas. E esse autoexame, o senhor avalia a importância dele diária? Olha, é para que a mulher possa reconhecer, muitas vezes, alguns fenômenos tardios. O câncer de mama, sendo diagnosticado mais tardiamente, ele tem a diminuição, muitas vezes, de possibilidades de uma cura total. Qual é a palavra-chave em câncer? Detecção, ou seja, diagnóstico antes do sintoma. Ou prevenção precoce, descobrir o tumor o mais precocemente possível. Com isso, eu tenho melhor tratamento, eu tenho melhor prognóstico, melhor sobrevida. Isso é muito importante. Doutor André, eu posso pedir licença ao senhor? Tenho que chamar um intervalo. Na sequência tem algumas perguntas. Eu acho que eu falo demais. Não. O senhor fala de uma forma que a gente tem vontade de puxar uma cadeira e ficar ouvindo, né? O senhor explica didaticamente, isso é muito importante. Um rápido intervalo. Na sequência, a Amanda do Boqueirão, por exemplo, doutor, já acabou de ligar no 3041-6777. Você vai saber qual a pergunta da Amanda. Depois do intervalo, eu volto já com o doutor André Predicares, médico oncologista aqui no Hora Geral. Eu volto já.